Vamos iniciar hoje, pelas manhãs, uma série de mensagens bíblicas do livro de Gênesis. Já que vamos começar a nossa escola bíblica dominical falando sobre o panorama do Antigo Testamento, nada mais oportuno de começar a fazer mensagens do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, apenas o primeiro versículo de abertura, Gênesis 1, verso 1. Texto lido, muito conhecido, gravado na cabeça de muita gente, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o tema da mensagem dessa manhã é o início de tudo. O início de tudo. O objetivo de nós meditarmos durante os próximos domingos no livro de Gênesis é a gente dar um panorama introdutório sobre aquilo que nós vamos estudar na nossa escola bíblica dominical, do panorama do Antigo Testamento. E o livro de Gênesis é o livro de abertura. É a porta de entrada para que eu e você possamos compreendermos não somente o Antigo Testamento, mas tudo aquilo que tem acontecido e que acontece no mundo hoje. Sem a leitura do livro de Gênesis, nós não vamos entender o que é o pecado, não vamos entender o que é a redenção dos nossos pecados, não vamos entender a criação de Deus, não vamos entender a relação entre homem e mulher e a criação divina. Vamos ter dificuldades em tudo se nós não compreendermos de cara o que é o livro de Gênesis e esses primeiros capítulos que nós vamos, com a graça de Deus, meditar durante os próximos domingos, esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Gênesis, então, sendo essa porta de entrada, ele vai dar o norte, vai dar o tom, vai dar o caminho para que eu e você possamos seguir de maneira segura a partir dessa leitura. Sem Gênesis, no livro de Gênesis, nós não teríamos condições de responder algumas perguntas. Como que, por exemplo, pastor? Quem fez os céus e a terra? A gente responderia essa pergunta. De onde nós viemos? Para que nós estamos aqui? Qual o propósito da vida? Algumas perguntas ficariam de difícil compreensão se nós não tivéssemos o livro de Gênesis. Uma proposta de dividir o livro, segundo alguns estudiosos dessa literatura tão rica, nós podemos dividir o livro de Gênesis em duas grandes seções. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, seria a primeira parte do livro, que nós chamamos das origens ou da criação de todas as coisas, ou a história primitiva, né? Que vai do capítulo 1 ao 11. E a segunda divisão do livro de Gênesis é do 12 até o 50, que é quando nós começamos a perceber o chamado de Deus na vida de Abraão, os patriarcas se formando, a nação de Israel se formando, até conhecermos as histórias das matriarcas, a relação de como que o povo de Israel chega no Egito, a história de José e assim sucessivamente. Então, uma divisão para facilitar a nossa leitura e compreensão do livro de Gênesis é ler do capítulo 1 ao 11, a primeira divisão, que é como que Deus criou todas as coisas, como que tudo se encontra hoje, e do capítulo 12 ao 50, a história da nação de Israel, para a gente compreender como que Deus foi se revelando ao longo da história nesse livro maravilhoso, introdutório, para falar a respeito de coisas importantes da nossa fé. Ainda falando sobre o livro de Gênesis, importante aqui nessa introdução, é pensarmos que o livro de Gênesis, ele não apenas fala sobre a criação de Deus, dos céus, da terra, da floresta, do sol, lua, estrelas, do homem, mas uma coisa importantíssima, irmãos, isso aqui, a grande introdução para a gente. A maneira como eu e você interpretamos
e aplicamos o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, eles vão nortear e vão fazer toda a diferença de como que eu e você vamos lidar com a vida. Vocês já devem ter ouvido várias pessoas que duvidam do relato do livro de Gênesis, que ridicularizam o relato bíblico de Gênesis, que acham que ele é uma história da carochinha, uma história de criança, história infantil, mas a negação, a não compreensão desses primeiros relatos aqui, eles têm implicações seríssimas e importantíssimas para a nossa fé. Como, por exemplo, se nós ignorarmos o livro de Gênesis, já na sua introdução e nos primeiros capítulos, não vamos ter a noção do que é o pecado. De como o pecado entrou no mundo. Não vamos entender a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz, sem entendermos os primeiros capítulos de Gênesis. Perceba então que a leitura desse livro é importante para a nossa fé. Jesus citou diversas vezes esse livro nos Evangelhos. Os apóstolos citaram diversas vezes esses livros, dizendo para nós, ainda hoje, a sua veracidade, que o que está escrito aqui é verdadeiro, é real, conforme foi inspirado Moisés a escrever e a registrar aquilo que Deus queria que fosse registrado. Perceba então que Moisés, quando a gente lê ao longo do Antigo Testamento, um pouco da sua história, ele foi alguém muito capaz, muito bem formado. Ele cresceu em meio a grande cultura, de grande conhecimento do Egito Antigo. Ele tinha acesso a grandes literaturas, a um conhecimento vasto daquele mundo, e ele pôde, inspirado por Deus, escrever coisas importantes a respeito da nossa fé e a respeito do Deus que eu e você conhecemos por meio da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando ele escreve, no princípio criou Deus os céus e a terra, Moisés, ao escrever isso, inspirado por Deus, ele de fato acreditava nisso. Ele cria nessa verdade, porque ao longo das civilizações antigas podemos observar que existiam várias histórias da criação do mundo. Quando você quem gosta de ver filmes, séries, vão poder se lembrar aí, principalmente mitologia grega, quando os deuses criavam os mundos, os céus, né, as estrelas, a raça humana. E quando você faz um comparativo desses mesmos relatos da criação do universo com outras religiões e aponta isso para a fé judaico-cristã, há uma diferença gigantesca. Geralmente, nas outras histórias, a grosso modo, os deuses estão um pouco irritados, os deuses brigam entre si, né? Os deuses, às vezes, com inveja, matam o irmão, não é isso? Enquanto que na narrativa bíblica, a gente vai perceber que Deus cria tudo por meio da sua palavra. Deus não pede ajuda para criar nada. Ele não pede um auxílio a alguma outra divindade para criar nada. Ele, por meio da sua palavra, ele cria todas as coisas. Ele chama à existência aquilo que não existe. Antes da criação dos céus e da terra, existia a eternidade, só Deus. O tempo, conforme eu e você conhecemos, com hora, passou a existir depois que Deus cria todas as coisas. E isso é importantíssimo para a nossa fé. Quão desafiador, então, é esses primeiros versículos, ou esse primeiro versículo de Gênesis. Porque a palavra de Deus, já de início, aqui, o autor não pretende nos dar explicações sobre como que Deus criou todas as coisas, seus mínimos detalhes. Isso é importante dizer aqui. O livro de Gênesis não foi escrito, irmãos e mães, com um propósito científico. Não tem esse propósito. Moisés não conhecia de biologia, não tinha conhecimento que a medicina moderna tem. Não tinha.
O propósito de Gênesis, ao Deus mostrar para nós, é que Deus, de fato, criou todas as coisas, que Deus existe. Moisés, ao escrever isso, ele já parte do pressuposto de que Deus existe. Não há dúvidas na mente de Moisés de que o Senhor é real. Essa é uma dúvida que pode pairar, às vezes, o meu e o seu coração. Mas, para o autor bíblico, ao ser inspirado por Deus, ao fazer essa afirmação, ele diz categoricamente, sem muitos rodeios, sem dar muitas explicações. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. É uma verdade absoluta, cristã, espiritual para a nossa fé. A não crença dessa verdade aqui, ela tem implicações no nosso viver diário. E como eu e você vamos nos relacionar não somente com Deus, mas também com os nossos semelhantes e com aquilo que Deus criou. Quantas pessoas às vezes não dão um valor à vida, tem implicações de como ele enxerga exatamente esse relato bíblico aqui. A pessoa que não crê que Deus existe pode ter um outro tipo de relacionamento com a vida, com as pessoas, com a família, com os valores. Aquilo que Deus estabelece aqui, já de início de Gênesis, vai nortear o nosso viver, como eu e você nos relacionamos como homem e mulher, porque no capítulo 1 ele vai estabelecer que na criação Deus criou o homem e criou a mulher. De cara. E isso se choca com a cultura do nosso tempo. E por que se choca? Porque muitos não creem exatamente nessa verdade bíblica aqui, irmãos. Por duvidarem que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou o homem e a mulher, que Deus fez diferenciação da sexualidade humana, muitos, por não crerem nessas verdades, distorcem isso. Vivem a seu bel prazer. Vivem como se Deus não existisse. Por isso, irmãos, o relato bíblico aqui, de início, nessa introdução, é de suma importância para nós como cristãos. Crer nessa verdade faz com que confiemos que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, que não existe nada demasiadamente difícil para Deus fazer, irmãos. Quando eu creio que Deus é o soberano, que Deus é o Senhor de todo o universo, que Ele, olha essa coisa linda que as Escrituras vão apresentar para nós, que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo da minha e da sua cabeça. Ah, mas quem é careca? Que piada. Só para descontar um pouquinho. Eu estou ficando já. Várias entradas aqui. Aqui atrás, irmão. Aqui atrás, assim, quando eu olho assim, eu vejo, viu? Aquela coisa começando, pequena, bem pequena mesmo. Começando a aparecer aqui assim, ó. Falei, meu Deus. O que será de mim? Eu olho para o meu pai, aí eu vejo que há esperança. Isso alimenta meu coração, minha fé, quando eu olho para o meu pai. Mas voltando aqui, irmãos, quando nós cremos que Deus é o soberano, criador de todas as coisas, isso precisa alimentar a nossa fé. Encher o meu, o seu coração de esperança, de que dias melhores virão. Que apesar de situações difíceis que eu e você enfrentamos, mas por crermos nessa verdade aqui, nós estamos seguros, firmados na rocha e não num banco de areia que a água vem, leva e destrói tudo rapidamente. Mas que a nossa fé, a nossa segurança está firmada no autor e consumador da nossa fé. Perceba então, irmãos, que essa leitura, um versículo, quanta coisa nós temos aqui para desenvolvermos e aprendermos. E o quão rico isso é para o nosso crescimento espiritual. Crer nessas verdades. No princípio, então, significa no início do tempo. É o início
dessa estrutura que o próprio Deus criou. Perceba, irmãos, nós vamos fazer isso ao longo dos próximos domingos, lendo o livro de Gênesis. Deus, ao criar tudo, ele faz com ordem. Nada na criação é bagunçado. Tudo é arrumado. Deus vai pegando e vai arrumando tudo perfeitamente no seu devido lugar, irmãos. Isso tem um outro princípio para nós, como cristãos. Como anda a minha e a sua vida, espiritualmente falando? Ela está desarrumada, ela está desorganizada. O que está faltando para a nossa vida com o Senhor ficar ordenada? Que Deus, ao criar tudo, Ele vai ordenando e arrumando tudo perfeitamente. Pode ser que a minha vida e a sua esteja um pouco desalinhada, desorganizada, como uma gaveta que você procura e não acha nada. O chamamento do Senhor, então, nessa manhã para mim e para você, é que a gente organize a nossa vida espiritual. Ordene ela no seu devido lugar, como o Senhor Criador fez ao criar todas as coisas. Tudo em ordem. A última coisa que Deus criou foi o ser humano. O que Deus estava dizendo, sinalizando para nós? Estava preparando o lugar. Lembram que eu falei na EBD, quando a gente leu o Antigo Testamento, fazer com seus devidos cuidados os paralelos com a pessoa de Jesus? Por quê? O Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele testifica de Jesus. Primeiro capítulo de Gênesis, ao criar todas as coisas e depois criar o homem, para colocar lá no jardim, preparando então o lugar para o homem viver, quando você se reporta ao Novo Testamento, no Evangelho de João, falando numa outra perspectiva espiritual para nós, quando no capítulo 14 ele diz que estava de partida, ele iria o que? Nos preparar um lugar. Para onde eu e você, nessa peregrinação, enquanto aqui estivermos, o Senhor está preparando, irmãos, um lugar maravilhoso para nós. Para passarmos a eternidade com Ele, irmãos. Coisa linda. Deus pensou e pensa em todas as coisas. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Deus não erra, Deus não falha. Nós cantamos isso aqui, irmãos. Deus não erra em nada. Em absolutamente nada. Deus é um ser eterno. E as leis do tempo não têm poder sobre ele. Amém, irmãos? Deus não está preso à hora. E Deus nem chegou aqui. Deus chegou atrasado. E não dá mais. E Deus perdeu. Isso serve para nós. Nós chegamos atrasados. Deus não está preso ao tempo, porque Ele é eterno. Ele é o Criador do tempo, irmãos. Para nós, podemos dizer, poxa, demorando tanto aquela resposta de oração, demorando tanto aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. Na nossa perspectiva, de fato, pode estar demorando muito. 1 ano, 2, 5, 10, 20, não sei. O Senhor, vamos falar de Deus, irmãos. Um piscar de olhos. O nosso Deus é um Deus que intervém na história. Vocês creem nisso? Amém. É um Deus distante. Está lá na glória. Tá? Tomando suco de maracujá e está na rede. E que você ora, clama, pede, chora. E Deus... não posso fazer nada. Se vira aí, gente. Dá um jeito de vocês aí. Tem gente que acredita nisso, irmão. Que Deus criou todas as coisas e deixou, uma linguagem popular, o barco correr solto. Entende? Cada um por si, Deus por todos. Se vira aí, irmão. Esse não é o Deus revelado nas Escrituras, irmãos. Nosso Deus é o Deus que intervém.
É um Deus que você clama, que você chora, Ele está ali contigo o tempo todo, irmãos. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que não vira as costas. É um Deus que estende a sua mão, nos carrega, nos levanta, nos sustenta. Esse é o Deus que é revelado aqui no livro de Gênesis para nós. O Criador dos céus e da terra. E fez isso por meio da sua palavra. Perceba então, irmãos, o poder que a palavra de Deus tem. Se Deus, irmãos, por meio da sua palavra, criou tudo, você acha que o sofrimento, a dor que você está sentindo, Deus não pode resolver, irmãos? Uma coisa importante aqui. Em todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus é o protagonista. É o tempo todo Deus agindo, irmãos, na história. Deus criando, Deus trabalhando. O tempo todo. Deus em serviço. Deus em missão. Deus se envolvendo o tempo todo. É Ele que fala, é Ele que ordena, é Ele que comunica todo o processo da criação divina. O homem não tem participação de nada aqui, irmãos. Deus não pede conselho para o ser humano. Dá uma ideia aqui para mim. Onde que eu ponho o sol? Deus não pergunta para os anjos, irmãos, nada. Não pergunta, não consulta os anjos, faz uma assembleia para consultar os anjos. Onde que eu vou colocar a luz, o mar, os peixes? Será que esse peixe aqui, será que eu vou botar aí na terra? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo o peixe na terra? Imagine, irmãos. Visualize só se encontrasse um cachorro no fundo do mar nadando, ou peixe. Não é esquisito? Não é estranho? Deus fez tudo certo, irmão. Quando Ele criou tudo você tem que cuidar, tudo ali, alinhado, correto. Onde cada animal, cada criatura divina pudesse viver bem. Mas o engraçado, doutor, é que o peixe da água salgada é diferente do peixe da água doce. Dentro do sabor. Dentro do sabor, perfeito. Irmãos, isso é divino. Isso é divino. Então percebam que em Gênesis 1, Deus é o protagonista. Ele é o autor de tudo. Ele está preparando tudo, irmãos. É esse Deus que eu e você servimos e adoramos. E devemos confiar plenamente nele. Sem pestanejar, sem duvidar, mas confiando nele. Nada é criado para que o tempo passe de maneira inútil. Nada. Isaías, capítulo 46, verso 9 a 11, diz assim, caminhando para o final aqui. Olha só que palavra linda. Isaías 46, verso 9 ao 11, que diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei.
profeta está dizendo aqui para nós de maneira direta? Que tudo o que acontece no mundo está debaixo da boa mão de Deus, irmãos. Até mesmo as tragédias. Nada do que acontece no mundo, irmãos, é alheio à vontade de Deus. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus não leva sustos. Deus não se surpreende com nada. Eu e você podemos nos surpreender, podemos nos assustar, levar-nos um espanto, ficarmos preocupados, arrancarmos os cabelos da cabeça. Mas Deus não. O Senhor não, irmãos. Tudo que está acontecendo nesse contexto que estamos vivendo, Deus está no controle de tudo, irmãos. Basta uma palavra de Deus, acabou o vírus. E acaba, irmãos. Amém. Se ele não terminou, porque Deus tem propósito nisso. Se ele não cessou, porque Deus tem objetivos nisso. E quando Deus achar que tem que ter um final, vai ter um fim, irmãos. Enquanto não tem fim, eu e você precisamos confiar em Deus. Depositar nossa confiança nele. Crermos que ele tem cuidado dos seus. E que a boa mão dele sempre estará presente no meio do seu povo. O Salmo 33 diz o seguinte, verso 6 e o verso 9, Salmo 33. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Percebam então, irmãos, que ao longo das Escrituras, tem muitos outros textos, só citei apenas 2 aqui, essa verdade de que Deus criou os céus e a terra por meio da sua palavra, ela é reproduzida ao longo de todo o Antigo Testamento. O que os autores bíblicos querem nos ensinar com isso, irmãos? Que aquilo que Deus disse lá por meio de Moisés, em Gênesis, é verdadeiro. Em cada época aqui, porque são contextos diferentes, Deus está se revelando ao seu povo, dizendo, olha, eu criei todas as coisas. Eu sustento todas as coisas. Nada do que acontece é obra do acaso. O acaso para nós que somos cristãos não existe, irmãos. Sorte, azar, não existe, irmãos. Existe a providência divina, a mão do Senhor guiando a história, o curso da vida. Nada é sorte, azar na fé cristã. É Deus que guia todas as coisas, irmãos. E é isso que o autor bíblico, tanto Moisés aqui em Gênesis, e ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos estudar na escola bíblica dominical, está querendo dizer e afirmar para nós. Por isso, nós podemos confiar plenamente em Deus. Como? E por que isso? 2 coisas importantes aqui terminam. A criação, ela apresenta, ela prova o poder da palavra de Deus, irmãos. Jesus ressuscitou por meio da palavra, porque ele é a própria palavra. Tudo aquilo que foi criado por Deus por meio da palavra do Senhor. Nós somos salvos por meio da palavra de Deus. As pessoas chegam ao arrependimento em Jesus Cristo por meio da palavra pregada. A fé em Jesus Cristo é gerada no meio do seu coração por meio da palavra. Nós seremos julgados ou condenados por meio da palavra de Deus. Tudo tem seu início na palavra e termina com a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A criação
foi realizada pela palavra falada, verbal de Deus. Deus falou, irmãos. É um Deus que se comunica. Esse é o Deus que você servimos. É um Deus que fala. Amém, irmãos? É um Deus que fala. Não é um Deus mudo. Nosso Deus não é uma parede. Não é um chão. Não é uma pedra. Não é uma árvore. É um Deus pessoal. Deus que ouve as nossas orações. Deus que fala aos nossos corações. É um Deus totalmente confiável. Que eu e você podemos orar, nos derramar diante da presença dEle. E Ele vai nos ouvir, irmãos. E vai intervir na minha e na sua vida. A criação prova que Deus é a fonte da vida. É Ele que dá a vida. Ele dá, Ele tira. Foi o que Jó disse? Ele dá, Ele tira, irmãos. Porque toda a vida, toda a fonte, já que Ele criou todas as coisas, Ele faz aquilo que Ele quiser fazer, irmãos. Isaías 42, verso 5 diz: Deus criou os céus e formou a terra. Ele dá fôlego de vida ao povo que está nele e espírito aos que andam nela. Deus criou as formas de vida no começo. Plantas, aves, peixes, animais, tudo. Ser humano, toda a vida veio por meio de Deus, irmãos. Ele é o doador da vida. E a maior expressão de amor, e aqui eu fecho, foi ao dar, ao entregar o seu Filho por amor a nós. Na cruz do Calvário. Para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Onde pudéssemos ter vida onde não tinha, porque estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas em Jesus Cristo, onde havia morte, houve vida. Onde havia desesperança, agora há esperança, irmãos. Onde havia profunda tristeza, há alegria, há gozo na presença de Cristo. Porque tudo converge para Jesus, irmãos. Tudo aponta para Ele. Tudo é para a exaltação do nome dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Fale diante de Deus as aflições no seu coração e peça a Deus, o Criador dos céus e da terra, que cuide delas. Que você deposite a sua confiança no Senhor nessa manhã. Que seu coração fique tão aflito, mas que você tenha sua esperança renovada em Jesus nessa manhã. Deus, rendemos graças a Ti nessa manhã e pedimos a renovação do Teu Santo Espírito sobre nós, por meio da Tua Santa Palavra. Ó Deus, diante de tantos desafios, medos, incertezas no mundo caótico que nós vivemos, onde o medo, o pavor nos assola muitas vezes, com tantas notícias negativas, pessimistas, a nossa fé nessa manhã, ela está firmada no Autor e Consumador da nossa fé, o Criador dos céus e da terra, no princípio, onde não existia nada, o Senhor fez, por meio da Tua Palavra. É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que depositamos a nossa esperança. A nossa expectativa não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. Então acalma o nosso coração, Deus, nessa manhã.
Tira-nos da ansiedade, do pavor, do medo, de tantas notícias, de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e que tira-nos, muitas vezes, a fé, que esgota-nos, ó Deus, espiritualmente. Fortalece, ó Deus, o teu povo nessa manhã, na fé que há no teu santo nome. Nada é impossível para ti, ó Deus. Tu és o Criador de todas as coisas. A nossa esperança está firmada em Ti. E queremos, confiados nisso, crer, Deus, de verdade, que o Senhor há de ouvir cada oração, cada clamor, cada angústia, cada medo de cada irmão e irmã aqui nessa manhã. Porque é o Senhor que intervém nas nossas histórias. O Senhor é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus pessoal, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Amém. Glória a Deus. Que não está alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento. Verdade. Esse é o Deus revelado na Tua palavra, é o Deus que nós pregamos, Amém, Jesus. é o Deus de toda a esperança, é o Deus que salva, Amém. é o Deus que cura, é o Deus que liberta, Amém. é o Deus que transforma. Amém, Jesus. É esse Deus que nós confiamos. E por isso, Deus, clamamos a Ti nessa manhã. Fortalece a fé dos meus irmãos. Não nos deixe ficar, ó Deus, a ver navios sem esperança, amedrontados, mas confiando no Senhor, Amém. na Tua palavra. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e aqueles irmãos e irmãs todos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém